Bom dia, bom dia! Como estamos? Frio. Bom dia! Bom dia, Rodrigo. Friozão em Criciúma, né? Pai, está muito frio, muito frio. Bom dia, bom dia. Bom dia, você conhece Thiago Tesman de Criciúma? O Thiago Tesman é meu primo, cara. Thiago, Ramon. Por que 7h25 e não 7h15? Pelo mesmo motivo de ontem, cara. Quase que eu não faço hoje de novo. Tive que ficar à noite cuidando do filho. Mas hoje eu já tenho outras coisas para fazer na escola, então eu tive que acordar do mesmo jeito. Então eu abri um pouco mais tarde. Fala pessoal, como estamos? Todos bem-vindos a mais uma live, a mais um dia, né? Quem viu meus stories aí ontem, por que eu não fiz live, né? Nós estamos basicamente com suspeita de Covid em casa, então eu tô tendo que me virar nos 30 para me ajudar em casa. Geralmente a minha esposa acaba cuidando mais do filho na madrugada, né? E agora, com ela sentindo dores e tudo mais, eu tô ficando na função à noite. Então eu trabalho o dia inteiro e aí à noite eu fico na função. E aí ontem eu não tava com cabeça para fazer, acordei mais tarde. Hoje eu fui entrar, o Instagram começou a dar bug também, eu já ia desistir, mas aí funcionou, então ainda entramos um pouquinho mais tarde. Beleza? Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Não tem nada ainda, não tem nada acontecendo e acredito que nada vai acontecer, acredito que vai dar tudo certo, tá? Então não precisa se preocupar, não precisa ficar... Eu agradeço pelas mensagens de vocês, beleza? E aproveitando exatamente esse momento, eu resolvi falar um pouco sobre esse momento, né? Eu resolvi falar um pouco sobre essa situação, sobre tudo o que a gente está passando e fazer talvez uma reflexão sobre isso, né? Sobre dinheiro, sobre longo prazo, sobre futuro e sobre família, né? E sobre o quanto você tá pronto para ajudar e para ser a pessoa que vai garantir o futuro da sua família, né? A partir do momento que você começa a ter dinheiro, a partir do momento que você começa a alcançar uma independência, a partir do momento que você começa a ser talvez a pessoa na sua família que tenha mais condições, basicamente você começa a querer ajudar, né? Mas nem sempre você pode. O dinheiro, ele não compra tudo, né? O dinheiro ele não compra tudo. O dinheiro ele não compra
o remédio da Covid ainda, o dinheiro ele não compra a cura de toda doença, né? E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas pensam, né, que quando você tem muito dinheiro, você está tranquilo de tudo, você está tranquilo de todos os problemas, você está realizado de tudo. E na verdade, muitas das coisas você resolve, né? Mas nem tudo. Por isso que quando eu digo para você que você vai investir para longo prazo, por isso que eu te digo que quando você vai aportar o seu dinheiro pensando no longo prazo, você precisa estar tranquilo com aquilo que você está fazendo, né? Você precisa estar tranquilo. E talvez eu seja uma das únicas pessoas que bata nessa tecla, né? Que bata nessa tecla de que você precisa estar tranquilo, de que você precisa estar investindo naquilo que você conhece, de que você precisa investir naquilo que te deixa em paz, naquilo que você olha para sua carteira e te deixa feliz, né? Exatamente por isso. Porque não vai ser em todo momento que você vai estar tranquilo com tudo, né? Não vai ser em todo momento que você vai estar tranquilo com você. Não vai ser todo momento que você vai estar bem emocionalmente. E se você não estiver bem emocionalmente, você acaba fazendo cagada, né? Se você não estiver bem com aquilo que você tem em carteira, você acaba fazendo cagada. E não importa o quanto você tem, não importa em que nível você está, mas se você está investindo para longo prazo e a sua ideia é, no momento, chegar a ter milhões ou a ser alguém muito rico, a ideia é que você vá preparando o terreno para você ser alguém tranquilo emocionalmente, né? Eu conheço várias pessoas, vários milionários que não são tranquilos emocionalmente, que eles estão sempre com medo do que vai acontecer na bolsa, sempre com medo do que vai acontecer com os fundos, sempre bravos com o que vai acontecer com os fundos, sempre bravos com o que vai acontecer com as ações, né? Essa semana, por exemplo, aconteceu um caso do RBVA. Quem aí sabe, ontem eu coloquei um post sobre isso. O Santander fez uma sacanagem lá, entrando na justiça para baixar o aluguel do RBVA. O que, putz, né, não tenho o que dizer, eu não acho que o juiz vai aceitar isso. Mas enfim, o Santander fez, né? Se aproveitou do momento, é um momento que o locador tem mais força do que o próprio imóvel, e talvez vá que na loucura o juiz dê ganho para ele, né? E eu vi muita gente preocupada, muita gente que tem muita grana preocupada, né? Não preocupado, mas assim, perdendo tempo com uma notícia como essa. Isso mostra o quanto mesmo gente com muita grana às vezes perde tempo com notícias como essa. E isso não é bom, isso não faz bem, né? Isso não leva você para lugar nenhum, isso não vai te levar para lugar nenhum. E por isso que eu digo para vocês, se você está investindo, aprenda o jogo, entenda os motivos do jogo, para pensar em tudo que o jogo vai te proporcionar, em tudo aquilo que o movimento e o mercado vão te proporcionar, né? Se você entende que esse jogo é de longo prazo e que esse jogo, querendo ou não, em certos momentos vai te tirar um pouco da paz, você precisa estar posicionado de formas com que você vai ficar bem em momentos como esse, né? E como que eu digo isso? Como que eu falo isso, né? Tenha renda fixa, tenha dinheiro parado, tá? Subentenda que a renda variável você não pode tirar aquele dinheiro. Use a renda variável como se a renda variável fosse um FGTS, sabe? Que você não pode sacar, que você vai ter que deixar lá até o seu aposento. Faça isso, use a renda variável como isso. Use a bolsa de valores como um movimento onde você vai colocar aquele dinheiro lá e você vai poder tirar só no seu aposento. Fazendo isso, né, você já fica um pouco mais em paz. O que acontece é que 90% das pessoas que entram na bolsa de valores, elas querem ficar ricas da noite para o dia.
Elas já entram porque elas querem ganhar muito dinheiro da noite pro dia, né? Elas não aceitam ficar ricos em 20 anos. Porque em 20 anos, pô, 20 anos é muita coisa, né? Tem que ser da noite pro dia, porque, pô, se eu tô arriscando, tem que ser da noite pro dia. Mas não é assim que funciona, porque nós já falamos aqui várias vezes que o risco tá em não investir, né? O risco que existe em você estar investido numa boa empresa é maior se você não tiver nela. Você está perdendo mais se você não tiver nela, né? Então, sempre que nós entramos na Bolsa de Valores, sempre que nós entramos para investir em renda variável, a gente busca por rendimento muito maior num curto período de tempo. Isso é um problema. Eu não sei se algum de vocês aí está acima do peso, né? Eu estou acima do peso, sempre fui acima do peso, desde que nasci fui acima do peso, né? Algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas assim, eu sempre joguei bola, sempre andei, sempre nadei, né? Fiz natação por muito tempo, então eu sou um cara que mesmo sendo gordo, eu sempre fiz exercício. Isso fez com que eu nunca tivesse problemas, né? Eu nunca tive problemas de joelho, eu nunca tive problemas de articulação, eu nunca tive colesterol, eu nunca tive isso, né? Eu, querendo ou não, eu sempre fui acima do peso, mas eu sempre fiz exercício, sempre. Eu nunca parei, né? Eu nunca parei. De 1 ano e meio pra cá, eu machuquei um joelho, mas não tipo assim, não foi algo de cirurgia nem nada. Eu caí, né? Acho que uns 2, 3 anos atrás. E eu machuquei o joelho e eu não fiz muito mais exercício. Tanto que eu comprei a bicicleta exatamente por isso. A bicicleta eu pude continuar fazendo sem botar tanta força no joelho, né? E, enfim, continuei fazendo, continuei nadando e tudo mais. Por que eu tô falando sobre emagrecer? Por que eu tô falando sobre dieta, sobre pessoas acima do peso? Por que a pessoa gorda... Por que a pessoa gorda ela pensa em emagrecer? Por que a pessoa gorda pensa em emagrecer? A pessoa gorda geralmente ela não pensa em emagrecer por saúde. Ela pensa em emagrecer para ela poder comer mais sem peso na consciência. É por isso que a pessoa gorda emagrece, ou pensa em emagrecer. Porque ela pensa, eu estou gordo, se eu emagrecer eu posso comer mais sem peso na consciência. É por isso que o gordo busca emagrecer. E por isso que sempre que quando ele vai tentar emagrecer, ele faz isso, ele quer fazer isso com pressa, ele quer fazer isso da noite pro dia, ele quer emagrecer da noite pro dia, então ele fica sem comer, ele passa fome, ele não come a coisa certa, ele simplesmente para de comer e diz, eu vou emagrecer 20 quilos porque eu preciso, eu quero ter liberdade para comer, né? E isso não é um pensamento de longo prazo, porque ele não está pensando em saúde, ele não está pensando em mudar os hábitos, ele não está pensando em mudar aquilo que ele fez a sua vida inteira, né? Ele não está pensando que ele engordou. O meu caso, né? Eu engordei durante 28 anos. Eu engordei durante 28 anos e não faria sentido eu querer emagrecer em um mês, né? Se eu fiquei na engorda em 28 anos, eu pelo menos tenho que dar tempo ao tempo para emagrecer, para perder peso, né? E para ter uma vida mais saudável. E emagrecimento com investimento tem muita ligação, faz muito sentido, as coisas trabalham muito juntos, porque é hábito, é você tá em paz com aquilo que você está fazendo. Se a pessoa que vai perder peso ou a pessoa que quer ficar forte, começar a ir na academia e querer fazer isso da noite pro dia, ela não vai, porque ela vai trocar os pés pelas mãos, né? A pessoa que ela quer ir na academia para ficar forte, o cara que já é magro, quer ficar forte, o que ele vai começar a fazer na academia se ele querer trocar os pés pelas mãos, né? Ele vai começar a fazer tudo muito rápido. Ele era para estar puxando, sei lá, 10 quilos no supino, ele vai querer botar 80 e vai se ferrar, e vai estourar o braço, e vai estourar tendão, e vai estourar músculo. Ele vai querer tomar um monte de coisa, injetar um monte de coisa para acelerar esse processo, e ele vai se ferrar, e ele vai perder, enfim, tudo que você tenta fazer com pressa, te traz problemas, tudo. E na bolsa funciona da mesma forma. Então, eu quero trazer isso para vocês mais uma vez, porque hoje eu não tinha nem tema,
eu não tinha nem tema para a gente conversar, mas eu quis falar sobre isso, sobre você estar em paz com o tipo de investimento que você está fazendo. Rodrigo, eu ainda estou inseguro com ações, ainda estou inseguro com fundos imobiliários, então investe em renda variável, investe em tesouro, não tem problema, né? Não tem problema você se posicionar. Oh, meu Deus! Não tem problema você se posicionar em CDB, não tem problema você se posicionar em tesouro direto, não tem problema você se posicionar em LCI, LCA, não tem problema, desde que você entenda, desde que você esteja em paz com aquilo que você está fazendo, né? Eu tenho recebido muitas mensagens dizendo: Rodrigo, vendi a ação X e comprei VEG, muito obrigado. Rodrigo, vendi a ação X e comprei Itaú, muito obrigado. Cara, isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque as pessoas têm saído de empresas mais arriscadas e entrado em empresas um pouco mais sólidas, né? Empresas mais sólidas. Isso quer dizer que a VEG vai subir para sempre? Não, não quer dizer que a VEG vai subir para sempre. A VEG chegou em 53, chegou a 55 reais, caiu um pouquinho, né? Isso quer dizer que ela vai continuar subindo? Isso quer dizer que ela vai chegar a 60 reais? Eu acredito que chegue, mas ela pode cair, pode voltar a cair, né? A diferença está no quanto você está em paz com isso, porque a hora que ela voltar a cair, você vai começar... Você vai continuar a comprar, porque se você pagou 60, você vai pagar 30, você vai pagar 20, né? Essa é a ideia do investidor de longo prazo, o investidor que quer comprar e ser sócio daquela empresa, né? Se ele vê que ela cai e ela se mantém nos fundamentos, vai ser da mesma forma. Ela vai entregar os resultados agora no dia 29, né? E eu não sei como que serão os resultados, eu não sei a que ponto que a VEG vai chegar, mas... É sempre bom a gente saber disso, é sempre bom a gente colocar a mão na consciência e entender isso, né? Porque da mesma forma que eu tenho pessoas falando isso, eu tenho pessoas me dizendo assim: Rodrigo, será que a VEG chega a 100 reais? Posso mesmo comprar? Né? Ou seja, pessoas que vão lá, assistem o vídeo que a gente fez, a live que a gente fez, que está lá no YouTube sobre a VEG, e aí vem a gente falando sobre que a VEG não tá cara e tal, e aí elas vão lá e me perguntam: e daí, Rodrigo, eu ainda posso comprar? Porque desde que você falou ela estava 36 reais, ela estava 30 reais, eu ainda posso, né? Ou seja, essas pessoas elas estão esperando uma valorização, elas não entenderam o que aconteceu com tudo. E é muito fácil você investir, porque depois que o investidor ele pega a mentalidade de longo prazo, depois que o investidor ele entende que você não vai usar esse dinheiro agora, depois que o investidor entende que você vai usar esse dinheiro na aposentadoria, as coisas mudam, né? A mentalidade muda. Então assim, vai chegar um momento que, se você continuar, se você investir nisso, se você focar nisso, você vai ser uma pessoa que vai ter muito dinheiro, você vai ser uma pessoa que vai ter muito para ajudar, ter muito para auxiliar a família, mas isso só vai acontecer se você realmente definir que você quer chegar nisso, né? Se você definir que isso é para você e que isso não está sendo feito para você enriquecer, que isso não está sendo feito para você ser milionário, né? Porque as pessoas elas estão mudando o foco das coisas, elas estão guardando dinheiro na bolsa porque elas querem ser milionárias, elas querem alcançar o primeiro milhão. E quando o seu foco é esse, o seu foco está errado, né? Se o seu foco não for melhoria da sua vida, se o seu foco não for estabilidade financeira, se o seu foco não for independência, se o seu foco não for entregar o melhor para sua família, não adianta, você vai ter problemas. Porque quando você alcançar 1 milhão, quando você alcançar, os 100 mil reais, isso não vai te dar uma paz. Porque, cara, o dinheiro ele não é uma parada que ele vai te dar, ele vai te preencher, ele vai te deixar livre, ele vai te deixar, meu Deus, eu tô tranquilo agora. Não, precisa existir algo mais, sabe? Precisa existir algo mais. Hoje eu me preocupo muito mais com a minha família do que com a minha posição acionária, do que com a minha posição em fundos imobiliários. Porque o meu foco hoje não é manter a minha carteira. A carteira é simplesmente o resultado daquilo que eu fiz em 11 anos.
né? É simplesmente o resultado disso. Não é o que eu mais amo na minha vida. Hoje, se precisar, se preciso for, eu entrego tudo que eu tenho, né? Eu entrego tudo que eu tenho porque eu tenho coisas mais importantes. E é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero passar para vocês hoje. Esse negócio de você investir na bolsa, esse negócio de você, às vezes, não estar sabendo muito bem o que está fazendo, às vezes de você estar se posicionando contra tudo e contra todos para fazer investimento, isso não faz bem, né? Eu sempre falo aqui, né? Eu tenho muitos casados que me mandam mensagem falando, pô, Rodrigo, cara, são muitos, assim, a quantidade absurda de casados que me mandam mensagem dizendo, nossa, Rodrigo, como é que você trabalha tanto? Como é que você trabalha tanto e a sua esposa não fica puta com isso? A sua esposa não fica brava com você trabalhando tanto? Como que isso acontece, né? E é conversa, né? É conversa. Você precisa conversar, você precisa estar disposto, você precisa estar com um alvo, e o alvo precisa ser para todos vocês. Aquilo ali que você está fazendo tem que ser como se fosse colocar dinheiro na poupança, sabe? Então, o que eu trouxe para falar hoje aqui, e eu já estou encerrando, eu só queria deixar isso para vocês. Eu vou abrir agora o chat e eu vou responder perguntas de vocês, porque, como eu falei, eu não tinha nem tema para falar hoje, mas eu queria deixar isso claro. Eu sei que eu já falei várias vezes sobre você estar investindo seguro, tranquilo, né, em ações, em fundos imobiliários que você confia, né? E eu queria deixar isso muito claro de novo, eu queria colocar isso na mesa de novo e chamar a atenção para isso de novo, porque quando acontecer um caso de saúde, um caso, não importa o caso que for, mas da forma que for, você vai estar em paz, né? Porque você vai estar fazendo aquilo por alguém, não só por você, não só por ego, não só porque você quer fazer aquilo, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro aí o que eu quis passar para vocês, beleza? Quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, esclarecimentos, coloca nas mensagens, comenta aí que eu vou responder as perguntas de vocês. Fala, pessoal, bom dia para quem chegou depois aí. Tamo junto. Tá muito frio. Subscrição do Vilg é R$116, vale a pena, tenho direito a 150 cotas. Cara, eu não sei, tá? Eu não sei. Eu não tenho Vilg, não gosto da 20, então eu não posso te ajudar nessa, cara. Aí você vai ter que ver se vale a pena pra você ou não. Vende tudo que tinha em Rect pra comprar KNRI, tô dormindo leve. O Rect e o Losnak ainda falou, né? O Losnak conversou com o gestor lá. E eu também não vejo muita coisa boa nos imóveis que tem no Rect, tá? Comenta porque HTMX. Porque a HTMX caiu bastante nessa última semana. Então, Marcel, eu acho, não sei. Cara, eu não sei porque o HTMX está caindo. Eu não vi, tá? Eu não acompanho HTMX, mas entenda o seguinte. Eu fiz um vídeo sobre isso. Existem motivos para uma queda, né? Pode ser uma notícia no fundo, que você vai lá ver se tem um fato relevante. Se não tiver uma notícia no fundo, é algo mais macro, né? Pode ser a questão do Covid, pode ser fatores como esse que a gente não vai saber, a gente não tem como saber. Agora, um outro fator muito importante é risco-retorno, né? O HTMX, fundo de hotel, ele sempre tem um risco maior, ele traz um risco maior
que qualquer outro fundo imobiliário. Então, quem está investido em um fundo como esse tem que entender isso, tem que saber como que um hotel, um fundo imobiliário de hotel funciona, né? Tem que saber como um fundo desse patamar e dessa magnitude funciona. Um fundo de hotel ele tem riscos maiores, né? Porque eles colocam lá o prédio para uma empresa que gerencia hotel. A empresa tem poucos riscos, o fundo acaba tendo mais riscos. Então, assim, você tem que perceber isso, tá? Eu aconselho você a ver um vídeo. Eu coloquei um vídeo no YouTube que é. Fundos imobiliários, HGLG, KNRI, HGBS, ALZR11, por que esses fundos estão caindo? Né? Assiste lá essa visão aí que funciona da mesma forma. Todo mundo está me perguntando por que o fundo X está caindo. Assista esse vídeo que eu estou falando. Eu não vou ficar explicando aqui porque é a mesma coisa para todos. Rodrigão, bom dia. Pensa em escrever um livro seu? Abraços. Klaus, eu penso e eu já estou escrevendo, tá? Eu tenho alguns livros que eu já estou finalizando. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Sempre escrevi muito para os blogs que eu tenho. E eu gosto muito de escrever, tá? E agora eu tava terminando um, mas assim, eu não vou fazer nenhum sobre fundo imobiliário, não vou fazer, tá? Não vou fazer como investir e tal. Não vou porque já tem muitos livros bons nessa linha. Não vou fazer, então eu vou fazer livros do que eu gosto, sabe? De mentalidade mesmo, de estratégia e tal. Tem um que eu estou fazendo que vai ser exatamente nessa pegada do trabalho, salário, corretor e compra, né? Eu quero fazer um também, eu estou desenvolvendo um que é como é que eu vou dizer, como é que eu vou explicar? É para apresentar a Bolsa de Valores para quem não conhece, sabe? Que você vai poder comprar o livro para o seu pai aí e ele vai entender como a Bolsa funciona, a ideia é essa, né? Da mesma forma que eu explico para os meus pais, eu estou fazendo um livro assim, mostrando em dados, em números, o porquê que o brasileiro não ganha dinheiro com Bolsa, o porquê que a Bolsa é segura, o porquê que a Bolsa é tranquila e tudo mais. Então, eu estou escrevendo nessa linha, tá? Eu estou escrevendo hoje 3 livros, e eu acho que esse ano ainda, se eu não terminar os 3, eu termino pelo menos 2 esse ano, tá? Então vamos muito em breve aí. Eu quero ver se eu faço ele físico, tá? Eu gostaria de fazer livros físicos. Mas terão sim, tá? Por que você não faz stock picking no exterior? Cara, porque não faz sentido, tá? Não faz sentido. Não faz sentido você fazer stock picking no exterior. 90% das pessoas que estão fazendo stock picking no exterior não leem um relatório no Brasil, né? Não leem relatório no Brasil, estão comprando por comprar. Então virou moda você ser sócio da Tesla, virou moda você ser sócio do Facebook, virou moda você ser sócio da Apple. Essas pessoas nunca abriram sequer um relatório lá fora, muitas não falam nem inglês, né? E não sabem como está funcionando, assistem pelos canais e tal, e nunca fez uma escolha lá fora, né? Então assim, se eu moro no Brasil, não faz sentido eu colocar minhas forças para analisar lá fora, né? Não faz sentido. Por quê? Porque eu moro aqui, cara. O dinheiro maior tem que estar aqui. Então, não faz sentido eu ir lá para fora, perder meu tempo, perder minhas preciosas horas de análise analisando empresa internacional. Então faz muito mais sentido eu pegar 2, 3 ETFs e investir nele por 20 anos, que é muito mais garantido, entendeu? Lá as empresas são muito maiores, cara.
Lá tem 4.000 empresas. Como é que você vai escolher as melhores? Você não vai escolher. Então você vai sempre nas mesmas porque todo mundo fala. Você vai ter Facebook, você vai ter Google, você vai ter Apple, só que você nem sabe como que esses caras ganham dinheiro, né? Você nem sabe. Hoje se eu perguntar aqui, olha, como é que o Facebook ganha dinheiro? Cara, poucos vão saber explicar exatamente da onde que vem o dinheiro, quanto que é uma margem de lucro, quanto que ele tem lucrado, quanto que é a dívida, poucos vão saber. Por quê? Porque ninguém olha, né? O pessoal está indo só no que todo mundo investe. Então não faz sentido fazer stock picking lá fora se você mora no Brasil, entendeu? A não ser que você for um analista, a não ser que você fale muito bem inglês, a não ser que você tenha muito tempo, porque você precisa ter muito tempo, né? Você não pode querer usar o mesmo tempo que você investe no Brasil para investir lá fora. Não vai funcionar, você vai ter que investir muito mais tempo. Por quê? Porque você não faz parte da economia, você não sabe tudo que está acontecendo lá na economia, você não vive a economia de lá, você não está sempre lá. Então tem tudo isso, cara, tem tudo isso. Eu não faço stock picking lá porque não faz sentido. Lá de 4.000 empresas tem 1.000 que são ótimas. Então, se tem 1.000 ótimas, por que eu não pego um ETF que seleciona essas 1.000 ótimas para mim e faz eu ganhar dinheiro passivamente? Entendeu? Não faz sentido. Rodrigo, consegue fazer um comentário sobre a relação entre taxa Selic e valor dos fundos imobiliários? Cara, ela não tem uma relação, ela não tem uma correlação, tá? Não são coisas ligadas. Mas o que acontece é que quando a taxa Selic cai, os investidores que investiam em Selic saem da Selic e vão para a renda variável, né? E os fundos imobiliários são meio termo entre o risco e o retorno de uma Selic. Então acaba que os valores de fundo imobiliário sobem muito quando a Selic cai, porque os investidores saem da Selic e passam a comprar fundos imobiliários. Essa é a ligação. Rodrigo acha que o Bresco é a próxima LZR? Não, não acho, tá? Não acho. Até hoje não veio nenhum fundo imobiliário como a LZR, na mesma estrutura do LZR, tá? Utilizando as mesmas regras de garantia de renda passiva, assim, né? Então, travas quanto aos inquilinos, coisas do tipo. Então, assim, por enquanto, nenhum fundo na mesma proporção, tá? Se o LZR fosse um fundo maior, e ele está crescendo, né? Ele está expandindo aí. Ele tem a chance aí de ser um dos fundos conhecidos aí. Gosta dos ativos do RBRP? Cara, eu gosto, tá? Ontem na comunidade a gente teve uma conversa com os gestores do RBRP, os gestores da RBR, então nós tivemos uma conversa lá de quase 2 horas. Hoje provavelmente eu vou liberar essa live pro pessoal da escola por uns dias. Porque foi algo bem legal a nossa conversa, assim, a gente tirou muita dúvida sobre a RBRP, esclarecemos muitos pontos. E assim, eu gosto muito principalmente da estratégia da RBR, tá? A RBR tem tem travado uma estratégia muito legal, tem desenvolvido uma estratégia muito legal, que chama atenção na forma que eles fazem, eles são muito claros, né? Quanto à estratégia a executar, quanto à forma, o jeito que eles estão fazendo. Isso tem trazido uma tranquilidade para dentro do fundo, né? Outro fundo também deles que eu tenho curtido bastante é o RBRF, né? O RBRF, para quem nunca viu, é um fundo de fundos, mas é meio como se fosse um fundo multimercado, assim, né? Eles vão focar em fundos de renda, fundos de ganho de capital, CRI, então muito bem especificado, assim. E talvez, ontem eu ainda estava falando nessa reunião com eles, ainda assim, olha, é um dos poucos fundos de fundos que eu estou pensando em comprar, o RBRF, exatamente pela forma estratégica, tá? Mais do que os ativos da RBRP, eu gosto muito da gestão da RBR, tá? Eu estou gostando muito da gestão, da forma que eles estão fazendo tudo isso.
Um fundo de papel desvaloriza seu patrimônio? Exemplo, 100 que eles investem sempre será 100 ou ocorre valorização? Não, não vai ocorrer valorização, tá? Não vai ocorrer porque a valorização é distribuída, né? Você está colocando dinheiro lá, eles pegam o seu dinheiro e emprestam para um CRI, esse CRI devolve, eles devolvem a renda que ganharam, pegam os 100 de novo e investem de novo, entendeu? Então, o patrimônio nunca vai modificar. Pode até modificar pouquinho, porque tudo vai depender semestre em semestre, né? Mas não vai ter uma valorização como um fundo de tijolo, tá? Rodrigão, qual vídeo você sugeriu para entendermos as quedas? É um que tem quedas na... Bota lá, vivendo dividendos, motivo das quedas. Bota na busca que vai aparecer uma thumbzinha onde tem queda escrito em amarelo assim, tá? HGLG, KNRI, HGBS, ALZR, DVPO e o motivo real das quedas. Esse é o vídeo. Assistam lá. Professor, recentemente vi um vídeo sobre educadores financeiros fake. Gostaria de saber do senhor quanto isso atrapalha o investidor iniciante e a importância de ser crítico com as informações. Cara, eu não sei que vídeo que é esse, eu não vi esse vídeo, tá? Mas assim, isso tem em todo lugar, então a principal coisa que eu peço, que eu aconselho vocês a acompanharem nas pessoas que vocês estão acompanhando falar sobre dinheiro é constância, tá? É constância. A pessoa ela vai, se ela ficar mudando de estratégia a cada 2 meses, isso quer dizer que ela está só indo na boiada, né? Isso quer dizer que ela está só indo na direção do que as pessoas estão procurando, né? E não é algo que ela tem feito, né? Então é algo que tem que ficar ligado, tá? Eu não sei se é esse como enriquecer que tem alguns aqui falando sobre isso, né? É aquilo, tá? A galera tá vendendo o que o pessoal tá a fim de buscar, tá ligado? Então é constância, cara, não tem muito o que eu falar, tá? Não tem muito como eu falar. Tem muita gente aí que não tem dinheiro como educador financeiro, mas tá fazendo um trabalho animal, tá ligado? Tem muita gente assim. Porque você ser um educador financeiro, você não precisa ter dinheiro. Você não é obrigado a ter dinheiro para ser um bom educador financeiro. Você tem que ter educação financeira, é isso. E você pode estar no início disso, você pode estar aprendendo sobre isso, você pode estar iniciando nisso, você pode estar estudando nisso. Se você lê 2 livros de educação financeira e começa a colocar em prática, você está melhor que 99% da população, então você pode criar conteúdo para essas pessoas, entendeu? É isso. Com a queda da Selic, não deveriam baixar um pouco a taxa de administração, ou pelo menos a de performance? Deixa eu usar o primeiro dia da caneca que eu ganhei. Desculpa se eu não te entendo, não sou fluente em mimimi. Cara, esse negócio de caiu a taxa, vamos baixar a nossa taxa de administração. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Isso não é assim que funciona, tá? A Selic caiu, você viu o pão baixar? Você viu o pão d'água baixar? Você viu? Não viu, cara. É uma parada que não tem ligação, entendeu? Não tem ligação. A taxa é o serviço prestado pela gestora, cara. Não tem ligação uma coisa com a outra. Durante 200 anos tem fundos do multimercado do Banco do Brasil cobrando 4, 5%,
E não tem sentido, né? Isso em cima do patrimônio ainda. Não tem sentido você colocar isso. Se fosse uma taxa cobrada como nos multimercados, ok, mas não é, né? É um pagamento por um serviço. Então não tem motivos. Cai o dividend yield. Você está falando que cai o dividend yield, mas o que é dividend yield? O que é o dividend yield? Né? Dividend yield é uma coisa, dividendo é outra. E tá tendo muita bagunça com isso aí. Vocês estão misturando muito isso. Dividend yield é uma coisa, dividendo é outra. Então tem que ficar ligado. Por que o dividend yield está caindo? O dividend yield está caindo porque os valores das cotas estão subindo, cara. É normal, quem entra antes recebe mais. Daqui a pouco, se a Selic fica em 2%, o KNRI e o HGLG vão estar pagando R$ 3 de dividend yield, 3% de dividend yield por ano. Né? Você que está recebendo 4,5% vai estar feliz. Por quê? Porque o valor da cota valorizou. Quanto mais pessoas entrar, mais caro as coisas vão ficar, mais o mercado vai crescer. Acostume-se com isso, entendeu? Todas as perguntas sobre queda eu não vou responder, ok? Porque são iguais para todas. Assiste o vídeo que eu falei, vai lá no YouTube, vendo dividendos quedas. É o último vídeo que eu coloquei sobre quedas. ETF só ganha na valorização? Não, Adriana. ETF nos Estados Unidos não, no Brasil sim, tá? Nos Estados Unidos você ganha dividendo com ETF, ok? Então, nos Estados Unidos faz muito sentido você investir em ETF. No Brasil eu não indico, tá? Lá fora você ganha dividendo. Então, daqui a pouco você tem lá 3 ETFs que você compra durante a sua vida inteira. Você vai estar ganhando dividendo deles, tá? Tendo ótimas empresas dentro deles. Você acha que o BTLG pode ser top 5 logístico? Para mim não, tá? Para mim não. Para quem gosta da BTG, ok. Eu não gosto da gestora, então já nem entra no meu crivo, tá? Feed Hotel, você tem? Não. Fala um pouquinho dos riscos dos FOFs. Possui algum? Cara, todo investimento tem risco, tá? Todo investimento, seja FOF ou você selecionando suas ações. O maior risco dos FOFs é que quem está gerenciando o FOF não é você, né? Quem tá gerenciando o FOF é uma gestora, e se essa gestora fizer cagada, você naturalmente vai tomar pau por ela ter feito cagada, né? Mas assim, é um risco extremamente calculado. A maioria dos gestores são preparados para isso, são treinados para isso, né? Então assim, não existe um risco tão pontual, tá? Não existe um risco tão pontual, mas é isso mesmo, gestão de carteira na mão dos outros, né?
É a mesma coisa que você assinar uma casa de análise e a casa de análise fazer uma indicação lá que não deu muito certo e você perder um pouco de dinheiro. É o mesmo risco de um fundo de fundos. Ele pode comprar um negócio lá e ter prejuízo. Às vezes você nem vai sentir, tá? Às vezes você nem vai sentir, mas é o risco atrelado a um FOF. O que acha do IVVB? Cara, eu já falei sobre isso lá no YouTube também, tá? Bova 11, já falei lá também. Não invisto e não indico vocês a investir em nenhum ETF no Brasil. O que você acha de parte do patrimônio em dólar? Necessário, cara. Na verdade, é obrigatório, assim. É obrigatório, tá? Você ter uma parte em dólar, investida em dólar. Eu tenho lá, invisto em ETFs lá fora. E eu acho que todo investidor deveria ter, pelo menos uma pequena parte lá fora. Rodrigo, quanto tempo você ficou investindo somente em fundos imobiliários até atingir o valor que queria para começar com as ações? Cara, eu investi em fundos imobiliários de 2009 a 2011, tá? Foram 3 anos até comprar a primeira ação. A primeira ação que eu comprei foi Equatorial e provavelmente essa semana, se tudo der certo, né, eu quero fazer uma live só sobre empresas energéticas. Quero falar sobre esse segmento, tá? Quero fazer uma live só sobre isso. E foi a primeira empresa que eu comprei, Equatorial, uma empresa de energia. Empresas de energia, para quem não sabe, aí, elas são as mais baratas, né, para se manter, são empresas que se mantêm com um pequeno fluxo de caixa. Então o risco de uma empresa de energia quebrar é muito pequeno, tá? Ela tem, obviamente, ligação com o governo, né, através das leis que o próprio Brasil impõe, mas é uma linha segura para quem vai começar a investir, tá? Provavelmente eu vou falar essa semana, mas eu fiquei 3 anos investindo só em fundos imobiliários para comprar a primeira ação. Qual a sua opinião sobre o MXRF? Um dos piores fundos hoje, na minha visão, tá? Tem vídeo lá no YouTube explicando o motivo. Pessoal que está perguntando sobre a RBVA, agora às 9 horas sai um vídeo no YouTube falando sobre isso, tá? Sai um vídeo no YouTube falando sobre isso. Rodrigão, bora falar de Bitcoin um dia? Cara, eu não tenho autonomia para falar de Bitcoin, tá? Não tenho. Provavelmente eu vou esperar uma live com o Charles, com um economista sincero, para a gente falar sobre isso, ou outra pessoa que entenda disso e invista nisso. Eu não invisto em Bitcoin, então eu não tenho como eu falar numa live para vocês do que eu não invisto. Tudo que eu faço, tudo que eu falo aqui é o que eu passo, tá? Então não tem muito sentido, mas um dia provavelmente vai sair. Você tem vídeos falando em quais ETFs estrangeiros você investe? Qual corretora? Sim, tenho. E ontem eu gravei um vídeo que eu mandei para o editor ontem que fala sobre 3 ETFs que eu indico vocês a comprar e vocês podem comprar só esses 3 pro resto da vida, tá? Mais fácil que isso, só se eu colocasse dinheiro para vocês. Acho que esse vídeo sai na sexta-feira. É um vídeo que é 3 ETFs que você pode comprar só eles. Você pode investir dinheiro só neles pro resto da vida, tá? Confia, confia. Eu vou falar sobre os 3 e os motivos, aonde que eles investem, o porquê, que eu acho que são bons ativos americanos. 3 ETFs que englobam todos os nichos mais promissores do mercado americano. E se você fizer investir nesses 3 por 20 anos, é praticamente impossível você não ser milionário em dólar. Tá? Acho que sai sexta-feira esse vídeo, tá? Eu não vou começar a falar quais são, porque eu teria que explicar um por um, como eu fiz no vídeo, tá? Então,
Lá vai estar explicadinho cada um, por que eu acho que você deve entrar em cada um. Mais fácil que isso, só se eu colocar dinheiro. Ó, chegou a cabrita, um cara da cabrita, o Losnak. Aí, ó, 8h15, a hora que ele acorda. Já foi difícil para acordar para fazer live comigo? O que você acha de investimento em commodities? Cara, eu gosto, tá? Eu gosto. Para quem me conhece sabe que uma das minhas maiores posições acionárias está na SLC, que trabalha com commodity, algodão, soja, e eu gosto, mas é um mercado difícil de se analisar, tá? É um mercado difícil de você entrar, é um mercado difícil de você entender os movimentos dele, tá? Ele é muito cíclico, né? Existe sempre um ciclo de recebimento, um ciclo de lucro, então eu aconselho você a investir se você conhece, ou parar para conhecer, parar para analisar um pouquinho, para você conseguir ter um entendimento melhor do que você está fazendo, tá? Mas eu gosto, cara, eu gosto. Gosto muito, na real. Agora é 8 horas, 8 horas ele já tá indo. Deixa eu mandar aqui um só para ele saber que quem manda. Aqui, ó. Isso aqui é só pro senhor saber quem manda nisso aqui, entendeu? Só pro senhor saber quem manda nessa bodega. É só pro senhor saber disso. Eu declaro aqui no Zewa os ETFs, sim, aqui ou no Zewa. Cara, a declaração é feita no Brasil, tá? A declaração é feita no Brasil. Você vai fazer declaração no Brasil. Saudade de quando tinha sorteio de caneca com 100 pessoas na live. Mano, então, tá quase acabando aqui a live. Tem algumas coisas que a gente vai mudar nessas lives da semana, tá? Eu só vou esperar passar toda essa bagunça que tá aqui agora, né? Eu esperar organizar tudo. A gente vai começar a ter. Oh, meu Deus. Temas pré-definidos para as lives, tá? Então eu acredito que vai começar a vir muito mais gente. Provavelmente eu vou querer fazer uma entrevista por semana com alguém de fora, que vai virar podcast. Então a ideia é que a gente faça dessas lives podcast também, mas para isso eu estou procurando parceria, eu não quero fazer isso sozinho. Primeiro porque podcast dá um trabalho do caramba, e segundo que podcast não dá dinheiro, tá? Então não faria tanto sentido eu gastar, eu vou ter que contratar pessoas para fazer edição e tudo mais. Então eu estou tentando encontrar algum patrocinador, alguém que patrocine o podcast. Que aí eu quero transformar pelo menos uns 2 por semana em podcast, e aí, ou pelo menos um, e aí a gente vai fazer algo legal, tá? Então aí vai ter mais gente, a gente vai fazer umas propagandas pra galera tá aqui e tal, falando sobre o tema específico, então a gente vai crescer isso, e aí eu vou fazer mais sorteios, tá? Vai rolar mais sorteios. Minha maior dificuldade é definir minha estratégia de investimento. Alguma sugestão? Joselma, 99% dos problemas dos novos investidores é definir estratégia, tá? É definir estratégia, definição de estratégia. Então, assim, eu tenho uma sugestão, uma sugestão para você. A sugestão que eu tenho é você não investir sem ter uma estratégia, tá? Não investir. Então, defina alguma coisa, defina. Você pode usar do Primo Rico, que é muito boa.
25% de cada e tal. Você pode usar a do Breno Perrucho, que é dividir entre ativos de renda passiva e ações e tal, lá na regra dos 100 lá. Ele usa a regra dos 100 baseada na regra do Gustavo Cerbasi, que era dos 80, né? Então você pode usar essa. A minha é um pouco mais específica, e aí se você quiser, assina a escola, assiste lá a fórmula, lá eu ensino tudo. Não tem como eu ensinar assim, porque não é algo tão simples da forma que eu faço igual a deles, né? Só joga aqui, ali e tal. Mas assim, eu não te aconselho a iniciar, investir, principalmente crescer sua mão sem ter uma estratégia de investimento. Eu aconselho você a parar e entender uma estratégia, entendeu? E ter uma estratégia. Agora só com 1.000? Não, ainda não. Ainda vai ter, mas eu vou fazer sorteios, começar a fazer sorteios nesses dias. A parte em dólar no aplicativo já está finalizado já. Eu acho que nos próximos dias o aplicativo vai ser liberado, tá? Achei que podcast dava dinheiro. Não dá, cara. Podcast dá um trabalho do cão e não dá R$1 de retorno, entendeu? Não dá R$1, cara. Spotify só paga pra músico, não pra produtores de podcast. Qual é o segmento mais complexo de estudar? Um exemplo, se eu quiser comprar uma ação de uma seguradora, eu tenho que entender como funciona a SUSESP. Não, cara, essa pergunta é muito boa, na real, mas assim, você não tem que entender, tá? Você não tem que entender, eu tenho que entender como funciona tudo, não. Mas é bom, quanto mais você entender, naturalmente você vai conhecer mais que os outros, né? Naturalmente. Por exemplo, eu tenho a minha maior posição em fundos imobiliários em ações, na SLC, né? Que trabalha com algodão, com soja, com milho, e eu tenho que entender tudo dela? Não, não tenho, mas se eu entendo, eu tô à frente dos outros, entendeu? Às vezes, enquanto os outros estão saindo porque tá caindo demais o preço, eu tô comprando porque eu sei que daqui a pouco vai vir uma outra oportunidade, ou o lucro dela vai aumentar num outro ciclo de colheita, entendeu? Então, quanto mais você conhece, melhor. Por isso que o Warren Buffett fala, o Barsi fala muito isso também, mas o Warren Buffett fala mais, né? A questão de você investir naquilo que você conhece. Se você não sabe como o case funciona, não tem por que investir. Por isso que eu falo tanto sobre você investir em empresas que você tem tranquilidade, né? Eu fiz um vídeo lá falando sobre a Ambev. Na verdade, o vídeo que eu fiz foi da live que eu comentei, né? Que eu tô pensando em sair da Ambev porque a Ambev eu não consigo mais ver a estratégia da Ambev. O que a Ambev vai fazer? E é isso, eu não falei que a Ambev é ruim, eu não falei que a Ambev... Só que a galera fica puta. Por quê? Porque a galera... porque você tá falando merda. Porque, cara, na real não, é só porque eu tô olhando um ponto que talvez outras pessoas não viram, né? Então, quando você sabe mais, quando você conhece mais, você vai saber disso. Você vai conhecer coisas que as pessoas não conhecem, né? Por exemplo, na segunda-feira eu fiz uma live com o Losnak e nós falamos sobre a Oi. Eu nunca tinha analisado a Oi, né? Então, depois daquela live, o que eu vi? Se a Oi vender tudo, o que o Losnak falou, se a Oi vender tudo, ficar só com a fibra, né, e conseguir entregar um serviço bom, porque aqui em Santa Catarina é péssimo, talvez ela seja uma empresa que volte a crescer, né? Mas esse talvez ainda é muito longe, né? Então quem conhece mais acaba tendo mais conhecimento, né? Acaba tendo um pouquinho mais. Por que eu comprei a Azul a R$10 e um monte de gente não? Porque eu tinha um pouco de conhecimento a mais, eu estudo muito esse mercado também. Mercado, mesmo que eu nunca tivesse, era um mercado que eu estava sempre acompanhando, eu sempre tive vontade de entrar, mas eu nunca entrei porque é um mercado ruim, mercado de aviação. E só que a R$10 eu estava ali, eu sabia o que eu estava analisando, eu comprei, entendeu? Então é isso. Se você conhece a SUSEP, você vai conhecer muito bem uma seguradora. Isso te deixa à frente dos outros. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela live de hoje, tá? Muito obrigado pela live de hoje. Para assinar a escola, na minha bio do Instagram tem um link. Assim, pega um link lá e dá uma lidinha na página. Um abração, até mais. 9 horas tem vídeo hoje falando